Amém? Então, a graça e a paz aos irmãos, graça e paz a vocês que nos acompanham de casa pela live, e graça e paz a vocês que vão assistir depois. Então, vamos meditar na palavra do Senhor e convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Marcos, no capítulo 4, versículo 40. Marcos, capítulo 4, versículo 40. Amém? Com misericórdia. Amém, né? Então, assim, hoje nós vamos ler muito, né? Que é um texto um pouco extenso, mas diz assim: E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Senhor Deus, Tu és grandioso, Tu és Senhor, ó Pai. A Ti, Senhor Deus, nosso coração, ó Pai, a Ti, Senhor, as nossas vidas, ó Pai, enche-nos, Senhor, da Tua presença, ó Pai, em cada momento, Senhor. Que durante, Senhor Deus, esta palavra, Senhor, o Senhor Deus possa, ó Pai, falar, Senhor Deus, aos corações. O Senhor Deus possa, ó Pai, alcançar vidas, Senhor. Leva, Senhor Deus, a Tua palavra, ó Pai, a cada um, Senhor Deus, que necessita, Senhor, em nome santo do Senhor Jesus. E te agradeço, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, Marcos 4, 40, e disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? O interessante aqui não é nem o que está realmente ali no texto, mas é a pergunta em si feita. E o nosso tema hoje, do nosso estudo, do nosso sermão, nossa pregação, é basicamente as perguntas de Jesus. Será que Jesus era socrático? Será? Então eu já venho aí, né, há um tempo, intrigado aí, não por conta do trigo, mas com essas perguntas de Jesus. E o pastor José veio e pregou e falou sobre o cego, né? Foi isso mesmo? Né? Que clamava lá por Jesus. E Jesus vai lá e faz uma pergunta para ele. Aí na vigília nós estávamos aqui, aí vem o Vinícius lá falando da mulher do fluxo de sangue, que vai lá e toca as vestes de Jesus. E Jesus taca-lhe uma pergunta. E eu já vinha há um tempo ali pensando nessas perguntas. E o pastor lá falando, né? Vamos usar o método socrático, né? E isso foi então me trazendo esse interesse ali por essas perguntas de Jesus. Aí comecei a pesquisar, procurar, saber ali. Então, será que realmente Jesus fazia perguntas? Será que realmente Jesus questionava? Aí eu pensei comigo, mas por que Jesus pergunta? Se Ele é Deus. Por que Jesus questiona se Ele é Deus? E aí eu me questionava mais ainda. Então tentava ali entender essas perguntas de Jesus. Então eu trouxe algumas delas para que nós possamos meditar, ver e entender o que Jesus queria com essas perguntas.
A primeira delas, Jesus vira lá em Mateus capítulo 13, versículo 13 até o 17. Mateus capítulo 13, do versículo 13 ao 17. Então Jesus estava já há um tempo fazendo seu ministério, caminhando, ensinando, fazendo seus milagres. E então, chega-se a esse texto de Mateus no capítulo 13. E diz assim: por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Porque com o coração desse povo está endurecido. E ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam os olhos, para que não vejam com seus olhos, e ouçam com seus ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam e curem. Mas bem-aventurado os vossos olhos, porque veem, e os ouvidos, porque ouvem. Porque na verdade vos digo que muitos profetas e justos desejam ver o que vós vedes, e não o viram, e ouvir o que vos ouvem, e não ouviram. Então Jesus falava ali aos seus discípulos, dizendo a eles, né, que a forma como ele falava com eles era por parábolas. Por quê? Para que os demais não entendessem o que ele estava ensinando. Olha que interessante. Então Jesus falava a todos, mas alguns ele não queria que eles entendessem o que estava sendo ensinado. Então Jesus vai lá e prega, e fala, ensina. Muitos ouvem com seus ouvidos, porém não compreendem. Veem, porém não o veem. Ou seja, eles viam Jesus, porém não o viam. E aí então ele chega e pergunta, né, depois de muito burbúrio, muita conversa, e ele vai perguntar então, né, quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Para aqueles que ouviam Jesus, mas não o entendiam, muitos deles diziam o quê? Que Jesus era a reencarnação de Elias, do profeta. Porém, Jesus questiona aos seus que o ouviam, que o entendiam, que o compreendiam, que o viam como ele é. E vocês? Quem dizem que eu sou? E essa é uma das primeiras perguntas que eu quero trazer. Quem você diz que Jesus é? No seu coração, no seu íntimo, na sua mente, no seu ser, quando você olha para Jesus, quem você diz que Jesus é? Quem é Jesus para você no dia de hoje? Você tem ouvido a Jesus? Você tem compreendido Jesus? Você tem visto Jesus como Ele é? Então, se você parar e refletir nessa pergunta que Jesus faz ali, quem vocês dizem que eu sou? Ele não estava simplesmente perguntando, né, quem você fala que eu sou aí?
ele ia um pouco mais além disso. Ele ia um pouco mais no fundo, no coração, na alma, no entendimento. Vocês têm me visto? Vocês têm me compreendido? Vocês têm de fato ouvido o que eu tenho falado e entendido o que eu tenho ensinado? Ou está simplesmente como os outros que me seguem, que acompanham a multidão, que ouvem, que veem, porém não compreendem e não me veem a quem eu sou? Aí nós podemos dizer, não, eu sei, Jesus é quem? É o Filho de Deus, não é? Jesus é o Filho de Deus. Jesus é aquele que morreu na cruz para perdoar os meus pecados. Mas quando eu digo isso eu tenho dito do meu coração, daquilo que eu realmente compreendi, ou tenho dito isso do meu intelecto, apenas do meu conhecimento? Porque conhecer é muito fácil. Simplesmente o conhecer e falar, Jesus é o Filho de Deus. Até quem não é crente, quem não crê em Jesus, pode dizer isso, não pode? Jesus é o Filho de Deus. Até os demônios o reconhecem. Lucas 4, do 31 ao 37. Em Lucas 4, do 31 ao 37. E diz assim: E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. E admiravam sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E entrava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo. E exclamou em alta voz, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei que és o Santo Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. E o demônio, lançando por terra, no meio do povo, saiu dele, sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos, e falavam uns com os outros, dizendo: Que palavra é esta, que até aos espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem? E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Então ali nós vemos que até os espíritos, até os demônios reconhecem, olham para Jesus e ao olhar para ele diz o quê? Bem sei que és o Santo Deus. Então até os demônios conseguem olhar para Jesus e reconhecê-lo, em saber que ele é o próprio Deus. Então quando Jesus nos pergunta: e você? Quem dizes que eu sou? O que você tem respondido? Qual é a sua resposta para Jesus? Então essas perguntas que Jesus vem nos trazer é para nos fazer refletir e ver aquilo que realmente está no nosso interior, que está no nosso coração. Então, quando responder a Jesus, quando se deparar com as perguntas de Jesus, compreenda o que ele tem te falado. Aí nós chegamos à segunda pergunta. E essa segunda pergunta está lá no livro de João, no capítulo 21,
versículo 15 ao 17. Livro de João, capítulo 21, versículos 15 e 17. Esse aqui também é um texto que o pastor João gosta de pregar nele, né? Algumas vezes o pastor João já falou bastante dele. Eu me lembro até hoje. E diz assim: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Então Jesus vem então trazer aqui para a gente uma segunda pergunta. E Jesus nos pergunta: você me ama? Pedro ali não estava compreendendo o que Jesus estava perguntando para ele. Tanto que ele se entristece. Ô Jesus, fica me perguntando isso aí. Já falei que te amo, o senhor sabe que eu te amo. O senhor sabe todas as coisas. Por que o senhor fica me perguntando isso? Você é bobo, Jesus? O senhor conhece tudo, vai me perguntar umas coisas dessas? Mas Jesus nos pergunta: você me ama? E quando Jesus nos questiona sobre o amor, se nós verdadeiramente o conhecemos, nós sabemos quem Jesus é, nós com nosso coração declaramos quem Jesus é, o próximo passo então, Jesus nos questiona se nós o amamos. Os demônios conhecem Jesus, mas eles o amam? Eles não o amam. Os ímpios podem até conhecer Jesus. Em alguns lugares mais do que em outros, né? No Brasil a gente fala, né? Tem igreja em tudo quanto é canto. A cultura, nossa cultura de colonização, né, foi o catolicismo. Então nós vivemos uma sociedade que o ímpio sabe quem é Jesus. Você for ali na rua e perguntar a qualquer um que está passando: você sabe quem é Jesus? Sei. Porém, essa pessoa ama a Jesus? Você, como cristão, tem amado a Jesus? O que você tem respondido a Jesus quando Ele te pergunta: você me ama? E nem sempre nós iremos responder de forma verbal, falando: não, Jesus, eu te amo. Porque Ele já nos deu a resposta. Então, se você me ama, apacenta as minhas ovelhas, cuida dos meus. Se eu não tenho cuidado daquilo que Jesus tem nos dado, daquilo que Jesus tem colocado sobre os nossos cuidados, será que eu estou dizendo a Jesus que eu amo? Será que eu tenho respondido a essa pergunta de Jesus com amor? Eu ainda estou lá só no conhecer, em ouvir, mas não ouvindo, vendo sem vê-lo.
Jesus quer saber se nós o amamos. E ao amá-lo, nós devemos cuidar daquilo que Ele tem nos dado. E isso é no dia a dia, é na prática. É com o nosso próximo, com aquele que está ao nosso lado, com o nosso irmão, com aqueles da nossa casa. Nós vamos respondendo dia após dia, se nós o amamos. E aí nós chegamos à terceira pergunta. E se nós o amamos, Ele nos faz uma terceira pergunta. E essa pergunta está lá em Marcos 10, do 46 ao 52. E já para adiantar, foi a pregação do pastor José. E assim o diz: E depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele chamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo: Tem de bom ânimo, levanta, que ele te chama. E ele, lançando, descia a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse-lhe: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguindo a Jesus, e logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Então essa é uma das perguntas que Jesus faz em diversas situações. E é mais uma das perguntas que a gente olha e fala assim: parece tão desnecessário. Jesus vira e fala assim: o que queres que eu te faça? Se o cidadão é cego, está gritando por Jesus, Jesus vai nele e pergunta: o que queres que eu te faça? Não parece ser algo óbvio? Mas lógico que ele quer ver. Chega o paralítico que não anda, Jesus chega nele e pergunta: o que queres que eu lhe faça? Na nossa mente a gente pensa o quê? Que ele ande. A mulher do fluxo de sangue corre lá, toca em Jesus. Uma multidão tocando em Jesus. Jesus pergunta: quem me? Olha que pergunta boba, né? Não parece uma coisa tão... Tanto que os discípulos perguntaram a Jesus: ô Jesus, tanto de gente aqui sem perguntar quem te tocou, tanto de gente esbarrante, empurrando. Está vendo aí que é um cego, não, Jesus? O que ele quer que faça, Jesus? Tu é Deus, sabe todas as coisas, está vendo um cego e vai perguntar para o cego o que quer que faça. Parece sim ser uma pergunta tão sem sentido, né? Mas Jesus olha para ele e diz: o que queres que eu te faça? Aos nossos olhos, a gente pensa o quê? Logicamente que ele quer ser curado ali da cegueira, da paralisia, do fluxo. Quando na verdade nós não enxergamos que quando Jesus chega e pergunta: o que queres que eu te faça? Ele não estava vendo o físico, ele não estava vendo a limitação,
Ele não estava olhando para ele como os outros o viam. Jesus olha para nós e não está vendo nossas limitações. Ele olha o nosso coração. Ele olha aquilo que está dentro de nós. Independente se eu quero isso, se eu quero aquilo. Jesus olha para nós e pergunta: o que queres que eu te faça? Aquele cego queria ser liberto. Liberto das trevas, liberto daquela vida miserável que ele vivia. E ele sabia que Jesus podia o libertar. Tanto que Jesus vira para ele e diz o quê? A sua fé te salvou. Jesus não vai lá e cura a visão dele. Jesus o salva. E quando ele é salvo, logo ele viu. Jesus podia ter falado assim: volte a enxergar. Você não quer ver? Mas Jesus o salva. E ao salvá-lo, ele volta a enxergar. Então, muitas vezes, quando Jesus nos pergunta o que queres que eu te faça, nós temos respondido de forma errada. Dizemos conhecê-lo, dizemos amá-lo. E quando ele nos pergunta, o que queres que eu te faça? Fala: Senhor, eu quero uma casa nova, eu quero um carro novo, quero ficar rico, quero viver bem. E respondemos a Jesus de forma errada. Não é isso que Jesus está nos perguntando. É verdade que Ele sabe todas as coisas. E Ele sabe o que se passa no nosso coração. Ele sabe o que nós precisamos. Então Ele nos pergunta, para que possamos falar para Ele: Jesus, eu preciso de Ti. Eu preciso do Teu perdão. Eu preciso da Tua misericórdia. E assim as demais coisas nos serão acrescentadas. E Tiago nos fala sobre isso. Tiago 4, no versículo 3. Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 3. E assim diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Então, quando Jesus te pergunta, o que queres que eu te faça? E nós respondemos Jesus dessa forma, pedindo simplesmente para os nossos próprios deleites, nós não recebemos aquilo que Jesus tem para nós. E aí cabe refletir mais uma vez nas outras perguntas de Jesus. Quem dizes que eu sou? Você me ama? Porque se não conseguimos responder o que quer que Ele nos faça, se respondemos mal, é porque não o conhecemos e nós não o amamos. Então Jesus, Ele pode transformar as nossas vidas a partir dessas perguntas. Então Ele pode nos dar tudo o que nós precisamos, não tudo que nós queremos, mas tudo aquilo que nós precisamos, à medida que nós entendemos aquilo que Ele tem nos perguntado. Então, para encerrarmos esse texto de hoje,
essa reflexão de hoje, que nós possamos compreender o que Jesus tem nos questionado. E só por curiosidade, no período ali no ministério de Jesus, ele fez 217 perguntas. Durante todo o seu ministério. Foram 217 questionamentos feitos. Aqui eu trouxe 3, para que possamos refletir. Mas ainda tem muitos e muitos mais. E o que responderíamos para o Senhor? Dentre esses aí, temos aí o que nós vimos na abertura. Por que são tão tímidos? Ainda não tendes fé? Por que nós ficamos tão tímidos diante de Deus? Será falta de fé? Falta de conhecimento do Senhor? Aí temos medo de falar ao Senhor, de glorificá-lo, de levantar nossas mãos. Então, que possamos refletir em cada um desses questionamentos que Jesus nos faz. Que possamos entender, compreender e saber respondê-lo quando Ele nos pergunta. Então, deixo para vós esses questionamentos que têm me intrigado aí durante um tempo. O que eu tenho respondido para Jesus? Eu tenho conhecido? Eu tenho amado? O que eu tenho pedido a Ele tem sido o que Ele tem para me dar? Então leve isso com você, pense, medite. Veja o que o Senhor tem te perguntado e o responda do teu coração. Pai amado, Senhor, te agradeço, ó Pai, porque o Senhor, ó Pai, tem nos dado a oportunidade, ó Pai, de te conhecer, tem nos dado, Seu Deus, a oportunidade, ó Pai, de crescer, ó Pai, nos teus caminhos, ó Pai, no teu entendimento, Senhor. Pai amado, Seu Deus, que o Senhor nos alcance, ó Pai, a cada dia, Senhor. Que o Senhor nos dê capacidade, ó Pai, e compreensão, ó Deus, da Tua palavra, Senhor Deus, em o nome santo do Senhor Jesus. Cremos em Ti, ó Pai, e esperamos em Ti, Senhor, em o nome santo do Senhor Jesus. Louvado seja o Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Ministério de Louvor.